Muito bem. Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. Nesse momento, é um instante em que eu aviso a todos para que tomem cuidado com o que dizem e tomem cuidado com o que mostram, né? Então, não sigam os exemplos das autoridades, né? E nem dos comediantes. Não xinguem o professor, não xinguem o coordenador e, principalmente, não xinguem autoridades fora da escola. Costuma dar cadeia ultimamente, né? Então, cuidado ao mostrar, abrir a câmera, por favor, para mostrar o seu gatinho ou o seu cachorrinho, e cuidado para que lá atrás não passe um parente pelado tentando se esconder da câmera, como alguns comediantes fazem. Muito bem. Então, eu agora vou dar início. Então, vocês já sabendo que a aula está sendo gravada, então tomem cuidado com o que dizem e tomem cuidado com o que mostram. Tá bom? E para começar, eu vou me reportar à aula passada. Então, hoje, dia 15 de março de 2021, 19 horas, já foi, 19h14. Hoje é o 364º dia da quarentena, desde o dia 16 de março de 2020, quando começou a quarentena numa segunda-feira. Então, estamos quase a 365 dias, né? Quase um ano depois, completo amanhã, porque esse mês de fevereiro desse ano, como ele teve 28 dias, né? Então, esse ano pula mais um para frente, né? Então, 365 dias da quarentena vai cair na terça-feira e ela começou numa segunda. A turma é um CELT, a série da turma, o período da turma é o 2020.2 e a disciplina é Tecnologia 1 e eu sou o Arídio, muito prazer. Então, na aula passada, eu falei de tensão alternada. Então, eu mostrei uma bateria com tensão contínua e apresentei o que seria a tensão alternada. Então, a tensão contínua não troca de polaridade. No caso da bateria de 9 volts, que eu apresentei para vocês aqui com um LED verde e um LED vermelho. Para os alunos que já estavam na turma, eu já dei essa aula. Para os alunos novos, eu vou dar essa aula na segunda-feira que vem, né? Então, aqui, explicar isso daqui, a bateria, um resistor e o LED, né? Quando eu inverto a polaridade aqui, o LED vermelho acende, e se eu colocar num gerador de tensão alternada, um gerador que fica trocando de polaridade, os LEDs ficam alternando, acendendo um de cada vez, de acordo com a polaridade. Muito bem. Então, isso aqui é uma fonte de tensão elétrica contínua. A tensão elétrica é a força que dá movimento às cargas elétricas, provoca movimento de carga elétrica. Para simplificar, a gente diz que desloca elétrons. Os elétrons circulam no fio, circulam pelo circuito. Os físicos detestam isso, porque os elétrons não andam, não. Eles até andam, mas a mobilidade dos elétrons é por outro motivo, né? Na verdade, a corrente elétrica, o que se chama de corrente elétrica, é o movimento das cargas elétricas passando de átomo em átomo.
entrando, aspas, se entrando no elétron e o elétron devolvendo para outro átomo, né? Passando de um átomo para outro. Então, isso é a corrente elétrica. Embora a maior parte da literatura, muitas questões didáticas, muitos vídeos, etc., apresentem os elétrons andando de um átomo para outro, na verdade, os elétrons não andam de um átomo para o outro por causa da corrente elétrica, né? Eles passam a energia elétrica, aspas, a carga elétrica que eles têm, eles mudam de órbita e passam a energia elétrica para outro átomo, e outro átomo, e outro, e assim as cargas elétricas vão passando de átomo em átomo, de elétron em elétron em cada átomo, né? Muito bem. Então, a tensão contínua é aquela que não troca de polaridade, e a tensão alternada é a que troca de polaridade. Então, hoje, eu vou explicar a tensão alternada e eu vou explicar a rede elétrica, né? Então, vamos lá. Isso foi da aula passada. E, repito, eu vou aplicar para os alunos novos também a aula a respeito de LED, resistor e bateria. Então, não fiquem estressados. Não tem motivo nenhum para ficar estressado aqui. Só eu. Muito bem. Para começar, eu vou mostrar a bateria trocando de polaridade. Então, eu cheguei a fazer um exemplo em que eu mais tarde vou mostrar de novo. Então, uma pilha, por exemplo, aqui eu vou tentar desenhar uma pilha. Talvez muitos de vocês não tenham prestado atenção quando tiveram com uma pilha na mão. Provavelmente todos vocês já estiveram com uma pilha na mão, né? E quando estiveram com a pilha, ninguém prestou atenção que estava escrito nela. Então, uma coisa que está escrito nela é a tensão elétrica dela de 1,5 volt. Então, ela tem 1,5 volt, em homenagem ao Alessandro Volta, que inventou a pilha elétrica. Então, volt, que é representado pela letra V maiúscula. Isso aqui é a tensão elétrica. E a tensão elétrica é uma força. Toda vez que alguém falar força, energia, é voodoo, né? Então, ninguém sabe o que é isso. Tudo que a gente não sabe, a gente diz que é uma força, né? Francisco, ok, boa noite. Então, tudo que você não sabe o que e tem uma energia qualquer, você diz que é uma força. É voodoo. É porque você não sabe o que então você dá um nome qualquer. Energia, força. E essa força elétrica, que é a força que faz as cargas elétricas andarem num fio de cobre, por exemplo, num condutor elétrico. Nós ainda vamos ter uma aula específica sobre condutores, né? Então, as cargas elétricas, elas saem por convenção, eles chutaram, eles não sabiam, há 200 anos atrás, eles não sabiam o que andava por ali, né? Hoje em dia também não sabem. Eles dizem que sabem, mas não têm a menor ideia do que é aquilo. Ninguém fotografou um elétron até hoje, passando no fio, dando teloguinho para a máquina fotográfica. Isso não existe. Então, isso é ficção. Só que essa ficção, ela encaixa na realidade das coisas. Então, todo mundo aceita como sendo verdadeiro. A teoria de que no núcleo de um átomo tem prótons e nêutrons, na verdade, tem dezenas de outras coisas ali dentro, mas tem cargas positivas, nêutrons, cargas positivas, e as cargas positivas estão ali dentro, amarradas,
é uma força estranha, porque se fosse possível você pegar dois prótons com carga positiva, né? Dois prótons, e aproximar dois prótons, você não teria força para aproximar os dois. E, no entanto, no núcleo do átomo, numa região muito pequena, lá no meio do núcleo do átomo, o átomo é enorme, enorme, e lá no meio estão prótons e nêutrons, né? Unidos. E tem uma força estranha que mantém os prótons e nêutrons ali no núcleo. Durante um tempo, imaginou-se que os elétrons girando em volta, como eles são negativos, então eles criavam um campo elétrico negativo que empurrava ali as cargas. Mas nem isso faz sentido, porque a carga negativa atrairia, né, os positivos que estão lá no meio. Então, existem várias teorias a respeito de como é que essas cargas estão presas no núcleo, né? E é mais uma força da natureza que é absolutamente desconhecida. Ninguém sabe qual é a origem dela, o que é exatamente, né? E a atração de positivo e negativo, elétron, etc., também ninguém sabe por quê. Muito bem, e em volta, cargas elétricas negativas giram em órbitas diferentes, e por causa dessas órbitas diferentes, deixa eu colocar um aqui com 2 elétrons na última camada, e 8 aqui na segunda camada, 4, 5, 6, 7, 8. Né? E mais um monte aqui, outros aqui. Então, por exemplo, o alumínio tem 3 elétrons na última camada, né? O cobre também na última, né? E quantidades diferentes de prótons e nêutrons lá no núcleo do átomo de alumínio para o átomo de cobre. Então, há uma pilha, por exemplo, que tem uma tensão contínua, tem uma força de cargas elétricas. Se você pegar a pilha e ligar numa lâmpada, né? Eu vou tentar desenhar uma lâmpadazinha aqui, ó. Uma lâmpadazinha aqui. Pronto, desenhei uma lâmpadazinha aqui. Ela geralmente tem um biquinho aqui embaixo, que está ligado lá dentro num polo dela, e o outro polo dela está ligado nesse metal que ela tem em volta, né? Então, se você pegar um fio, soldar aqui, ligar na lateral da lâmpada, pegar um fio soldado lá embaixo na pilha e soldar aqui, a lâmpada vai acender. A lâmpada vai acender porque vai passar uma corrente elétrica. Cargas positivas, isso aqui foi inventado, né? Ninguém sabia o que era, então foi arbitrado. Então, esse é sentido convencional, porque foi convencionado. Assim, ninguém sabia o que era, e aí ninguém sabia, inclusive, que os elétrons é que estavam em volta. Na década de 30, 1932, se eu não me engano, são os primeiros estudos que descobriu-se que os elétrons estavam na superfície externa dos átomos, né? Cargas negativas, né? Então, não poderiam ser as cargas positivas que circulavam, tinha que ser as cargas negativas, porque elas é que estavam na parte externa do átomo, né? É claro que você pode mexer também no núcleo, né? Se você apertar bem o núcleo, ele vai acabar soltando cargas positivas. Só que, de um modo geral, se você fizer isso, apertar bem o núcleo de um átomo, ele geralmente gera um cogumelo gigante, né? E faz uma grande radiação, espalha grande radiação, é igual uma explosão atômica, né? E não sobra nada em volta, né? Mas é isso. Esse desenho aqui eu já tinha feito para o outro pessoal. Quando você tem, assim, imagine uma tábua em que você prendeu uma pilha, né? Aí você pegou o lado positivo da pilha e soldou um fio, está soldado aqui, e ele está ligado até esse prego aqui. Esse prego aqui você diz que é o prego A, e esse prego aqui você diz que é o prego B, né? A e B. E o do negativo aqui você soldou outro fio aqui. Então, portanto,
existe um potencial elétrico uma força eletromotriz, FEM. Antigamente separavam aqui, hoje em dia escreve-se eletromotriz, que dá movimento aos elétrons, né? Motricidade aos elétrons. Atualmente escreve-se numa palavra só, eletromotriz, mas antigamente tinha um hífen, né? Então era força eletromotriz, por isso que é FEM, né? E aqui aparece, então, uma tensão elétrica. Se eu pegar o multímetro e ligar daqui para cá, se eu pegar um multímetro, vamos pegar um multímetro. Se eu pegar um multímetro, já tinha mostrado no caso da bateria, na aula passada, né? Aí eu coloquei aqui, ó. Coloquei aqui na escala de 20 volts, né? Peguei o positivo e o negativo. O positivo é o vermelho, vai aqui, onde está escrito volt, ohm e miliampere. Então, esse pino banana aqui, depois eu vou dar uma aula só sobre conectores. Esse pino banana é encaixado aqui. Ele leva o nome de pino banana porque ele tem, está vendo ali, ó? Ele tem umas lâminas de metal que lembram a casca de uma banana. Está vendo ali? Então, ele vai encaixado aqui. Então, eu vou ligar a bateria aqui e o multímetro, então, vai indicar lá 8,54 volts, 55. Está negativo, porque eu coloquei ao contrário, vou colocar o positivo no positivo, negativo no negativo, e aí ele mostra lá, positivo, 8,53, 54, está ali. Então, se eu pegar o multímetro e ligasse aqui, ó, pusesse o positivo aqui nesse prego, o negativo nesse prego aqui, eu indicaria aqui a tensão da pilha. 1,5 volt é o valor nominal dela. Quando ela vem nova, às vezes ela tem uma tensão um pouquinho mais alta, 1,65, e de acordo com o uso, essa tensão vai reduzindo, vai gastando material dentro dela na reação química. Ela gera eletricidade por reação química. Então, vai gastando o material e a tensão dela vai diminuindo. Quando você liga alguma coisa no caminho, ligando do positivo para o negativo, no sentido convencional, se convencionou assim, cargas elétricas saem do positivo e vão para o negativo. Mas não é assim. Desde o início eles perceberam que não era assim. Ligava, aí as cargas saíam do positivo e eu andando pelo fio, atravessavam o filamento da lâmpada e chegavam do outro lado negativo. Não. Quando elas saem do positivo, é porque elas estão sendo atraídas pelo lado negativo. E existem cargas elétricas no fio o tempo todo, só que elas estão paradas, né? Quando você não está com o fio ligado, a lâmpada não está ligada a nada, se você desligar aqui e aqui, ou basta desligar um lado só, né? Existem cargas elétricas no fio, no filamento da lâmpada, que é um fiozinho de tungstênio, no metal aqui da carcaça da lâmpada, né? O vidro não, porque o vidro é isolante, quer dizer, ele tem cargas elétricas, mas as cargas elétricas do vidro, elas estão tão presas no átomo, né? É o tipo de construção do átomo, é de uma maneira que as cargas elétricas, os elétrons, na última camada, não passam de um átomo para outra energia, a não ser que você ponha uma tensão muito alta. E aí você ultrapassa o limite dessa força que prende as cargas elétricas, e aí você diz que você rompeu a constante de elétrica. Cada material isolante, o vidro, por exemplo, é isolante, ele não conduz corrente elétrica, o cobre, o alumínio conduzem corrente elétrica, chumbo também, todos os metais conduzem corrente elétrica, né? Então, todos eles têm cargas elétricas no fio, espalhadas pelo fio. No momento que você liga, essas cargas todas andam, todas elas andam. Então, não é só que saiu uma carga positiva daqui e foi andando pelo fio. Todas as cargas que estão no fio, elas andam.
quase que instantaneamente. Todas elas andam sendo atraídas pelo terminal negativo da pilha, né? Isso foi convencionado. Depois, então, se descobriu que, na verdade, eram cargas negativas e não positivas. Muito bem. Então, isso aqui é uma tensão contínua. É uma força que ela não troca de polaridade, e se eu ligar alguma coisa ali, essa coisa funciona. Um motor, uma pilha, um motor, uma lâmpada, uma campainha, qualquer coisa assim. Qualquer coisa que, quando circular a corrente elétrica por ela, gera algum resultado, né? Então isso você verá ao ligar alguma coisa ali nos terminais A e B. Muito bem. Então, fixada essa ideia, eu agora vou partir para a rede elétrica. Depois eu volto nisso aqui para os alunos novos. E para os antigos também. Então, os alunos anteriores que queiram assistir, basta ficar até o final da aula, né? Hoje e nas 2 próximas aulas, provavelmente, né? Então, eu vou estender, eu vou voltar ao assunto que já foi abordado antes. Então, os alunos que estavam aí já desde fevereiro, né, podem assistir de novo, né? Ou, se quiser, pode ver televisão, vai ver o Big Brother, vai ver novela, vai ler um livro, que é muito melhor, né? Ouvir música, que é muito melhor. Muito bem. Então, eu apago isso aqui. Depois a gente vai voltar a essa tábuazinha aqui com a pilha presa na tábua. Então, vamos à rede elétrica. Rede elétrica. A rede elétrica que eu estou falando é a rede elétrica doméstica, né? Não é a rede de alta tensão, nada disso. Se bem que eu vou mostrar um pouquinho aqui também. Então, vamos lá. Em algum lugar, pode ser, por exemplo, lá em Itaipu, não Itaipu aqui do Rio de Janeiro, né? Itaipu, a hidroelétrica de Itaipu, lá em Foz do Iguaçu, né? Lá tem as cataratas do Iguaçu e tem um rio muito bom lá, muito maneiro, muita água, e eles represam esse rio e descem a água por tubos de 10 metros de diâmetro, não dá para fazer 10 metros de diâmetro aqui na tela do celular, né? Mas 10 metros de diâmetro, imagina, aqui, ó, 10 metros de diâmetro, é enorme, enorme. Você vai do lado dele, você bota o ouvido assim, você escuta o barulho da água passando, né? Aquele tubulão de aço. Então, imagina 10 metros de diâmetro, é um senhor tubulão de aço. E esse tubulão de aço, ele vem de uma cota, se eu não me engano, 120 metros, né, de altura, e a água desce e lá embaixo ela passa nas pás de um rotor, como se fosse um ventilador, ao contrário, né? Em vez de gerar vento, a água faz ele girar. E o eixo dele, que é um eixo também enorme, deixa eu tentar lembrar, ele é bem grande, não dá para abraçar ele. Visita a hidroelétrica de Itaipu, você pode tirar foto do lado dele, lá girando aquele pilar de aço, girando, que vem de lá de baixo até uma cota, se não me engano, uma cota 90, uma coisa assim, onde tem os geradores, né? Então, lá embaixo tem as pás, aí vem um eixo enorme, que não dá para abraçar, né? Você vê aquele eixo, ele deve ter o quê? Uns 4 metros? Talvez isso, uns 4 metros de diâmetro. Aquele tarugo de aço girando, e ele vai, então, até o gerador. Aí você sobe para outra cota, um outro andar na hidroelétrica, então você vai como se fosse assim, uma varanda grandona, e você olha para baixo, vai acima dela, você olha para baixo e vê bueiros, tampa de bueiro gigante, assim, com
10 metros, 15 metros de diâmetro, e ali dentro está o gerador, né? É claro que você não vê o gerador, infelizmente, né? Só se tiver algum aberto para manutenção e a visita passar por ele. Muito bem. Lá em Itaipu, eles pegam um gerador de eletricidade. Então, tem aqui, ó, um gerador de eletricidade. Ele lembra um motor. Ele tem um eixo. Ele é um motor, só que é o contrário. Em vez dele movimentar, ele é movimentado. Então, tem as pás. Então, eu vou tentar enfeitar ele aqui com pás, né? Então, tem as pás aqui. As pás aqui, outra pá aqui, outra pá aqui, outra pá aqui, né? E a água bate. Então, quando a água bate aqui, ele gira, né? Deixa eu botar no lado certo aqui. Não, está certo, gira para a direita. Ele gira, então ele gira, e dele saem, por exemplo, 2 terminais. No caso de Itaipu, é um pouco diferente. Eles geram 6.000 volts. Cada gerador desse gera 6.000 volts. E depois é aumentado e vai para... Atualmente, acho que está em 500.000 volts. Corrente contínua. 500.000 volts DC. Depois vai até São Paulo. Aí transforma em tensão alternada de novo. Tensão AC, corrente AC. Então, corrente DC, corrente direta, corrente contínua, CC. E AC, já vou falar disso, né? Então, ele gira e, quando ele gira, ele gera eletricidade. Eu vou simular aqui um isolador em que saem 2 fios, assim, né? Então, esses 2 fios aqui, se você ligar numa lâmpada, né? Se ligar numa lâmpada, ligar um lado assim numa lâmpada e ligar no outro, com 6.000 volts, então a lâmpada acende. Então isso aqui é um gerador. Então, o que eles resolveram fazer? Para facilitar, um lado do gerador, no início, inclusive, eles só usavam um fio. Então, uma das instalações, as primeiras instalações, até hoje existe isso, em alta tensão. Então, as primeiras instalações, o gerador, eu vou desenhar um gerador bonitinho aqui, ó, aqui assim. Então, aqui está um gerador, né? E o gerador tem aqui um isolador, outro isolador, aí sai um fio daqui, sai um fio daqui. Então, as primeiras instalações, eles pegavam um fio e ligavam no solo. Faziam uma ligação à Terra, ao planeta mesmo, o chão, entendeu? E o símbolo de ligação à Terra é esse aqui, ó. 4 traços, um traço aqui, e a ligação aqui assim, ó. Então, esse aqui é o símbolo de ligação à Terra. Então, as primeiras instalações, para economizar fio, eles botavam um lado ligado no solo. O solo é condutor de eletricidade, não é grande coisa, mas resolvia a parada. E pegavam um outro fio de cobre e levavam até o local onde se queria ligar uma lâmpada. Aí, em vez de ficar desenhando a lâmpada toda hora assim, com filamento e tudo, rosca, conector e tudo mais, eu agora vou desenhar a lâmpada assim, ó. Então, um lado ligado à Terra, o outro ligado no fio daqui. E essa tensão daqui, ela fica trocando de polaridade. Ela troca de polaridade. Só que como a bobina de fio de cobre que faz a construção do gerador, quando ela gira, ela se aproxima dos campos magnéticos do gerador. Eu não vou estudar gerador aqui, né? Então, se um dia vocês se interessarem por isso, deem uma olhada na internet, algum livro de eletricidade, para ver como é a construção do gerador.
Eu não vou tratar da construção dele aqui dentro. Só vou tratar dele para fora. Então, esse gerador, como ele é circular, ele está girando, né? A bobina se aproxima de um polo, de um ímã, se afasta, aproxima do outro e vai trocando de polos do campo magnético que tem dentro do gerador, gerado por bobinas também, na maioria das vezes. E então ela aproxima e se afasta. Quando ela aproxima e se afasta, a tensão dela varia. Essa variação do campo magnético gera corrente elétrica no fio de cobre. Então, o fio de cobre passeando dentro do campo magnético, girando rápido, ele vai circulando, e ele vai se aproxima do polo norte e do polo sul. Então, vou colocar um ímãzinho aqui, ó, norte e sul, vou colocar outro aqui. Esse aqui é o gerador mais rudimentar que tem, sul-norte. Botei ao contrário. Norte-sul, assim. Então, se um pedaço de fio, imagine que esse pedaço de fio fique girando aqui assim, andando aqui assim. Então, ele vem para aqui, ele vem para aqui, ele vem para aqui, ele vem aqui, ele fica andando assim dentro do campo magnético. E aqui, de norte para sul, existem linhas de força de um campo magnético aqui. Provavelmente todos vocês já brincaram com um ímãzinho, nem que seja aquele ímãzinho de geladeira, né? Que agarra em tudo. Aqui eu tenho, ó, esse quadro aqui é um quadro magnético. Embaixo desse verniz branco aqui, essa tinta branca, tem uma chapa de aço, e isso aqui é um ímãzinho, né? Foi feito para marcar aqui no quadro, e eu acabei usando aqui para marcar o campo visual da câmera do celular, quando eu olho ali. Muito bem, então quando ele anda no polo norte e polo sul, ele troca de polaridade, ele gera eletricidade, de forma que faz isso aqui, ó. Vou desenhar ele aqui separado, assim, ó. Aparece positivo aqui, negativo aqui. Quando ele passa entre um e outro, aliás, eu errei aqui. Tá, vou botar em 4 posições. Pronto, está em 4 posições. Girando aqui, ó. Tá vendo? Girando aqui. Numa posição, ele gera positivo aqui, negativo aqui. Quando ele passa perto de um outro polo, ele não gera nada. Quando ele passa entre um e outro no sentido contrário, ele gera uma polaridade contrária. Então, olha só, quando ele está perto de um polo, ele passa por aqui, ele quase não varia no campo magnético. Então, a posição dele é quase que a mesma. Quando ele passeia aqui assim, a variação do campo magnético entre polo norte e polo sul é grande. Aí ele gera uma tensão. Então, aqui ele gera 0 volt, aqui ele gera 0 volt. E ele passeando no campo magnético, quando ele atravessa o campo magnético, ele gera 0 quando está perto de um polo, perto do outro, e gera uma tensão quando está atravessando forte a transição de norte para sul e de sul para norte, né? Essas transições, elas, aliás, eu acabei invertendo, mas as transições, quanto mais forte for a variação no campo magnético, eu acabei invertendo. A transição linear é aqui, em que não há variação por causa da direção da linha de força. Então, quando ele passa aqui assim, não há quase variação de campo magnético. Quando ele passa aqui, tem uma grande variação, aqui quase nenhuma, aqui uma grande variação. Então, acabei invertendo aqui, então vou inverter aqui também. Muito bem, então aqui eu escolhi esse, aqui 0 volt, aqui ao contrário, inverteu a polaridade, e aqui ele gera 0 volt de novo. Então, se você olhar isso aqui, agora vem a parte do que aparece se você botar um osciloscópio ali. Em breve vocês vão ver isso. Eu vou mostrar para vocês. Se você pegar uma tensão de uma bateria
você pegar uma tensão de uma bateria ou da pilha, aquela pilha lá, você pegar assim a pilha, positivo e negativo. Aí você liga no terminal A e liga aqui no terminal B. Aí você paga um estagiário para ele ficar trocando a polaridade da pilha. Então vamos inverter a pilha aqui. Negativo, que ela está gordinha, vou fazer direito aqui. Aqui está o positivo. Então aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Aí o estagiário fica trocando aqui, ó, A, B. E aí de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Sabe o que vai acontecer? Se você fizer um gráfico ao longo do tempo, ela fica com uma polaridade, aqui está positiva, mais tantos volts, muda para o outro valor, fica negativa, menos tantos volts, mais tantos volts, menos tantos volts, e fica alternando, trocando de polaridade. E essa daqui, como ela está circulando, ela vai gerar uma variação no tempo desse jeito aqui, ó. Ela vai gerar uma variação no tempo assim, ó. Assim, deixa eu ver se ficou bonitinho. Não, quebra o galho só. Aqui o tempo passando e aqui o valor da tensão. Positivo, negativo. Tá vendo? É exatamente isso aqui. O fio girando de um ponto para outro, do extremo do fio, aparece uma tensão, vai até o valor máximo, depois vai até zero. Quando passa no meio, vira 0 volt. Quando aproxima do outro polo, inverte o sentido do campo magnético, então gera uma tensão negativa, depois é zero, depois um pico, depois é zero, depois outro pico. E a forma da onda, isso aqui é a forma da onda da rede elétrica. Então aqui é a forma da onda da rede elétrica. Rede elétrica. E ela é, por ser circular, ela fica idêntica ao círculo trigonométrico. Então, quando você estuda aquele círculo trigonométrico, né, que você muda os ângulos aqui assim, ó, e você pega a função seno aqui em cima, né? Então, seno de 30 graus é 0,5, da metade da altura. Seno de 45 é 0,7. Seno de 60 é 0,83. Né? 83. 83 ou 86. Agora eu não lembro. 0,8. Pronto, está resolvido. Então, aqui 30 graus, aqui 45 graus, aqui 60 graus, raiz de 3 sobre 2, dá 1,732, dá 85, 86, 0,86, quase 1. E quando chega no alto a 90 graus, vale 1 de amplitude. Né? É exatamente isso, vale 0 volt aqui, vale o pico aqui, 0 volt aqui, vale o pico aqui negativo. Então, você diz que aqui tem menos tantos volts de pico. No caso da rede elétrica do Rio de Janeiro, ela vai a 180 volts de pico. E aqui mais 180 volts de pico. Normalmente, a gente não escreve mais e menos, porque como essa onda aqui, ela segue a função seno, ela é uma onda senoidal. Ela tem a aparência de uma função seno. Se ela é uma onda senoidal, quando ela estiver numa polaridade e na outra, a tensão vai ser igual, só que com polaridades opostas. Então, quando a gente diz assim, a rede elétrica do Rio de Janeiro tem 180 volts de pico, não precisa dizer mais 180 e menos 180, porque se é uma função seno, o pico positivo e negativo são iguais, só que com polaridades opostas. O módulo é o mesmo. Né? Muito bem, então, dito isso, aqui vou limpar a área aqui. Essa onda daqui também tem nome. É uma onda retangular, porque o desenho dela
tem ângulos retos, 90 graus, né? Se os tempos forem iguais, se esse tempo aqui for igual a esse tempo aqui, você diz que ela é quadrada. Então, tempos iguais, ela é quadrada. Uma onda quadrada. Se os tempos não forem iguais, você só diz que ela é retangular. Então, uma onda com tempos iguais é uma onda retangular que você chama de onda quadrada. Bom, mais à frente, no curso, vocês vão estudar onda triangular, onda quadrada, harmônicos, né? Lá em telecomunicações, vocês vão ver a composição dessas ondas, né? Mas aqui a gente fica com o seguinte detalhe. No caso da rede elétrica, no Rio de Janeiro, observe, ela vai a 180 volts, mas ela fica pouco tempo lá em cima em 180 volts e logo desce. Passa rápido por aqui pelo zero, a taxa de variação aqui é muito alta, depois vai mais devagarzinho aqui, 180 vai aqui, então ela fica um tempinho no 180, um tempinho menos 180, mais 180, menos 180. Se isso aqui tiver aplicado numa lâmpada, significa que na tomada, por exemplo, vamos pegar a tomada, vamos pegar a nossa tomada, aqui, ó, que está a tomada da Piau. Então, aqui está a tomada da Piau. Aí você pega uma lâmpada, e a lâmpada você liga. Um lado você liga num terminal, o outro lado você liga no outro terminal. E a lâmpada lá dentro, ela vai acender. Mas repara, como fica trocando de polaridade, ora numa polaridade, ora na outra, nesse caso aqui 60 vezes por segundo, e daí vem a medida 60 Hz. Né? 60 Hz. Então, aqui tem uma frequência de 60 Hz. Eu já tinha falado na frequência de trocar na aula passada. Então, ela fica trocando de polaridade. Como ela troca 60 vezes por segundo de polaridade, então ela vai para o positivo, vai para o negativo, vai para o positivo, vai para o negativo. Ela faz isso aqui, ó, 60 vezes por segundo, cada ciclo desse aí, ela faz 60 vezes por segundo. Essa troca de polaridade significa que a corrente elétrica, ora vai para um lado, ora vai para o outro. É uma corrente alternada, que em português a gente chama de CA, corrente alternada. Em inglês, é AC, porque está em inglês, né? Troca o adjetivo, troca de posição, né? Então, o sujeito e o adjetivo mudam de posição. Então, em inglês é AC, né? E quando é corrente contínua, é CC em português e DC em inglês, corrente direta, né? É daqui que vem o AC/DC, o nome da banda, né? O AC/DC. E o pessoal que não sabe diz, não, antes de Cristo, depois de Cristo. Não, antes de Cristo e depois de Cristo é em português, né? Em inglês é before Christ, né? Não tem nada a ver, né? After e before, né? Então é BC, né? Então AC e DC tem a ver com corrente direta e corrente alternada, né? É por isso. E o nome da banda veio da uma etiquetazinha que na década de 40 e 50, e até mesmo 60, alguns equipamentos na parte traseira do equipamento, onde vinha escrito a tensão da rede elétrica, também vinha escrito AC e DC, porque em muitas regiões a corrente da rede elétrica era contínua, não era alternada. Aqui no Brasil chegou a ter corrente contínua em Petrópolis, né? Mas isso na década de 30, se eu não me engano. Na década de 30.
tinha um gerador que alimentava Petrópolis e era de corrente contínua, né? Ela era pulsada, mas era contínua, ela não trocava de polaridade. E os fabricantes de equipamento, de rádio, amplificadores, eles faziam os equipamentos para funcionar tanto em corrente contínua como em corrente alternada, porque dependendo da região, o gerador ou era de corrente contínua ou alternada. Então, para poder funcionar nos dois, eles faziam um circuito de propósito para isso acontecer, e botavam uma etiqueta atrás escrito AC barra DC. E daqui é que vem o AC/DC, e com aquele raiozinho, né, estilizado, aquele raiozinho, se não me engano, é assim. Errei feio. Então, assim, e tá mal. Assim. Agora sim. Só não sei se é para o outro lado. Muito bem. Então, o AC/DC vem dos geradores, dos equipamentos que eram para geradores de tensão contínua ou tensão alternada. O que interessa isso aqui? Nada. Nada interessa. Então, vamos lá. Tempos iguais a onda quadrada. O estagiário trocando de polaridade a pilha. A rede elétrica no Rio de Janeiro troca de polaridade 60 vezes por segundo. A forma da onda é uma onda que acompanha a função seno, e a gente chama de onda senoidal, porque o gerador é circular. A corrente é alternada, porque fica trocando de polaridade, então a corrente muda de sentido. Aqui está o AC/DC, 180 volts de pico. Aqui eu vou explicar, então, uma outra coisa. Então, vamos lá. A onda é senoidal. A onda senoidal, no Rio de Janeiro, a gente bota o eixo aqui para mostrar que ela troca de polaridade, e ela vai mais 180 e menos 180. Como ela não fica muito tempo ali, a tensão que produz efeito em uma lâmpada, um chuveiro elétrico, por exemplo, é o valor eficaz. Depois eu posso dar uma aula só sobre o valor eficaz, para tirar um monte de dúvida que as pessoas têm sobre o que é valor eficaz. Valor eficaz, nesse caso da rede elétrica do Rio de Janeiro, é de 127 volts por fase. Cada fase. A rede é trifásica, e ela tem 220 volts entre fases. Pronto. Em Friburgo, eu já tinha colocado na aula passada, em Nova Friburgo, cada fase tem 220 volts e de uma fase para outra tem 380 volts. Então, em Nova Friburgo, Brasília, interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro, algumas cidades, né, como Friburgo, por exemplo, né, a região dos lagos é 127 volts. Aqui na capital é 127. A capital de São Paulo é 127. Mas alguns hotéis em São Paulo já trabalham com 220 e tem um aviso para os clientes, né, que vão se hospedar, né, que a tensão no hotel é 220. Mas a rede doméstica na capital de São Paulo é 127 volts. As cidades do interior são todas 220. Curitiba é 220, Rio Grande do Sul é 220, Florianópolis eu não me lembro agora, se é 127 ou 220. Rio Grande do Sul, Porto Alegre Rio Grande do Sul quase todo, eu acho que é 220, né? Brasília é 220, e Nordeste, boa parte do Nordeste é 220, eu não lembro todos. Bom,
E por que isso, né? Bem, a tensão, durante muito tempo, era de 110 volts e 220 volts. Então, quem queria uma tensão pedia, quem queria a outra pedia a outra, 220, por aí assim. Também existia 115, 230, etc. Mas isso não existe mais desde que eu era garotinho, criança pequenininho, lá em Barbacena. Não, Barbacena não, aqui no Rio mesmo. Muito bem, então, parem de falar 110, 220. Parem de falar 110, 220. Não existe 110, 220. Entendeu? A máquina de lavar não é 110 volts. A máquina de lavar é 127. A lâmpada não é 110 volts. A lâmpada é 110. É 127 volts. Né? O carregador é para 127. Não, o carregador é diferente. O carregador costuma vir escrito assim, de 100 a 240, né? Porque em Tóquio, no Japão, a rede elétrica doméstica é de 100 volts. Olha só que maluquice, né? 100 volts. Aí então fizeram de 100 a 240, mais modernamente. Isso daí não foi sempre assim, não. Mais modernamente é possível fazer um circuito que se adapta a um e ao outro. João Vitor ergueu a mão. Quer falar, João Vitor? Pode falar. Ou quer escrever, escreve. Aguardando, João Vitor. Está com a mão erguida. Deixa eu ver. Alô, alô, alô? Me escutando? Pode falar. Então, eu não entendi muito bem essa parte. Então, é o seguinte, eu não posso falar que existe uma tensão de 110 volts, só de 127. Isso. E 220 não existe também? 220, não, 220 no Rio de Janeiro, onde a rede elétrica é 127, de uma fase para outra tem 220. Mas numa fase e neutro, 220 não existe. Quer dizer, existe em Friburgo, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, o equipamento vem escrito assim, 110, 220. Não existe isso, entendeu? Não existe equipamento que seja 110, 220. Ou o equipamento é 127 volts ou 220 volts. É isso aqui, esse é o correto. Ah, sim, entendi. Muito obrigado. Não. Então, se você tem um equipamento, por exemplo, computador, você tem um computador de mesa, computador laptop não vale porque o laptop, o carregador do laptop, ele também vem de 100 a 240. Mas os computadores de mesa, na parte de trás tem uma chavinha. E na chave está escrito assim, ó, 115 volts, 230 volts. Isso aqui está errado. Não existe mais isso há muitos, muitos, muitos anos. Você quer ver o correto? Finge que eu nem falei nada. Pega a conta de luz, pega a conta de energia, vai na conta de energia e leia. Está escrito nela, entendeu? Que a tensão nominal é 127 volts e aqui, deixa eu tentar lembrar, ela vai de 109, agora eu não vou lembrar, mas eu acho que é 109 volts, 109, não, 109 não, 117 a 132 volts. Eu agora não tenho certeza. Vou botar um ponto de interrogação aqui, porque eu não tenho certeza. Está escrito na conta de energia elétrica, né? Eu não tenho certeza, então eu faço o seguinte: eu saio daqui, venho até aqui e puxo uma conta de energia elétrica. Quem sabe faz ao vivo. Não. Quem sabe já sabe. Não precisa pegar a conta de energia elétrica. Enel. Uma conta lá. Aqui no Rio é Light. Não tem. Não tem não. Eu não tenho aqui.
preocuparam em botar tudo aqui, menos a tensão da rede. Bom, paciência. Então, vocês deem uma olhada na conta de energia aí da Light, que vai estar escrito lá, e vai estar escrito também o de 220, né? Então, 220, eu não lembro agora também, mas eu acho que era 208 volt a 230, não, 240, 240 e pouco volt. Agora, esse aqui, então, é que eu não me lembro mesmo, né? Então, mas o valor nominal é esse aqui. Isso aqui é o valor nominal. Ela pode estar um pouco assim, um pouco abaixo, mas esse é o valor nominal, né? Aqui eu não tenho certeza do valor, aqui eu não lembro também, mas dê uma olhada na conta de energia. Muito bem. Então, já tratei do assunto. Então, agora vamos avançar. Quando você olha na rua, você passa na rua, você vê lá em cima, no alto do poste, 3 fios passando lá em cima. Então, essa lá em cima no alto do poste é a alta tensão. É a alta tensão. Aqui são 13.800 volts. Vou botar aqui 13.800 volts. Às vezes é 13.600, 13.200, tem uma plaquinha, às vezes lá em cima do alto do poste, que você identifica. Mas a maioria é 13.800. Aí tem um poste, desce o poste aqui, aí o poste vem até a calçada. Aqui está o poste na calçada, aqui está a calçada. Aqui está a calçada, aqui tem um ralo. Aqui, um ralo. E aqui tem um cachorro brabo fazendo xixi. Aqui. Então, esse aqui é um cachorro. Fazendo xixi no poste. Ah, tem um rabinho dele. Pronto, tem um rabinho. Parece mais um ratão, mas tudo bem. Então, aqui tem um poste. Lá em cima, 13.800 volts. 3 fases. 3 fases. De uma fase para outra, lá em cima no alto, que é alta tensão, tem 13.800 volts. Então, não vá pegar pipa presa naquele fio ali, com um vergalhão, com um tubo de alumínio, não, trilho de cortina de alumínio, nada disso. Bambu, não vá pegar pipa ali, pronto, não importa com o que é, se é alumínio ou se é um bambu, não interessa, não vá. Não pegue pipa ali em cima, né? Porque a pipa pode te pegar. Isso aqui mata rápido, fulmina, faz chuim e depois faz pof. Dependendo do que você usar para tirar a pipa lá de cima, não dá tempo nem de fazer chuim, faz pof direto. Muito bem. Aí, um pouco abaixo dali, você olha de um poste para o outro, vai olhando os postes, você vai andando na rua olhando o alto dos postes, vão achar que tu é maluco, e aí tu passa por um transformador. Aí tem um trafo aqui. Trafo é a abreviatura de transformador, né? O transformador, ele transforma. Então, ele recebe, aqui ele tem 3 isoladores, desenha um isolador feio pra caramba. Vamos tentar melhorar isso aqui.
geralmente de porcelana ou de vidro, né? E tem aqui um fio, outro fio e outro fio. Os 3 fios, as 3 fases, entram na parte de cima do transformador. E na parte de baixo, aqui na parte de baixo, saem 4 isoladores. E aí, então, eles colocam aqui na rua 1, 2, 3, 4 fios, assim. 4 fios. 4 fios. O primeiro fio, aí tem um ligado aqui, o outro ligado aqui, o outro ligado aqui e o outro ligado aqui. O primeiro fio aqui de cima, ele sai daqui, vem pela lateral do poste, desce, vai aqui no solo, entra numa barra de aterramento, então tem uma barra de aterramento. Uma barra de aterramento, aqui, espetada no solo, no chão. Você não vê ela. Quando você olha para o poste, você vê uma capa cobrindo esse fio aqui assim. Então você olha, o fio sai de lá de cima do primeiro fio e ele vai ligado à terra. Então é uma barra de aterramentos, aqui é uma ligação à terra, ao planeta Terra, ao solo, que é onde a gente pisa. Por isso que o fio neutro não dá choque. Quando você bota a mão no fio neutro, você está botando a mão num fio que está ligado no solo, que é onde você está pisando. Então, não tem diferença de potencial, você não leva choque. Aí, o primeiro fio aqui em cima é o neutro. E aí vem a linha 1, a linha 2 e a linha 3. É a fase 1, fase 2 e fase 3. Então, neutro, fase 1, primeira fase, segunda fase e terceira fase. Já vou explicar, calma. Fase 3. Eu vou explicar a diferença delas. São 3 fases que saem do gerador, lá da hidroelétrica, vem distribuído em alta tensão, quer dizer, normalmente vem em 500 mil volts. Para quem conhece a serra, a estrada do Grajaú até Jacarepaguá, eu olhando aqui, fica bem nessa direção aqui para mim, né? Bem aqui ao sul daqui de casa. O Lins está ali do outro lado, eu estou do lado de cada Dia da Cruz e o Lins está lá do outro lado. Eu estou aqui a 500 metros, mais 1 quilômetro, então a 1.500 metros da serra, praticamente. 500 metros da Dia da Cruz e mais 1 quilômetro até chegar no Hospital Marcílio Dias, do outro lado, na rua Pedro de Carvalho, vai lá no fundo, né, no Lins, e lá em cima, então, atrás do Hospital Marcílio Dias, então, é a serra que liga Grajaú a Jacarepaguá. Quem passa ali vê umas torres de alta tensão imensas e geralmente num dia assim com muita umidade, às vezes com neblina, você passa, se passar no ônibus ou no carro com a janela aberta, você escuta um barulho assim, vazando alta tensão, né? É porque a umidade molha o isolador e acaba vazando alta tensão ali. Aquela tensão dali, um colega meu, que é da eletrotécnica, disse que ali são 500 mil volts de uma fase para outra. São 3 fases, 500 mil volts de uma para outra. E elas descem, uma das descidas é justamente ali, aqui em cima no Lins, esqueci o nome dali, é na rua Lins Vasconcelos, ali onde tem a padaria Vidago, esqueci o nome da rua, tem uma subestação ali, então recebe ali a alta tensão e bota para 13.800 e distribui na rua, então 13.800. Quando passa por um transformador, baixa para 127, 0 volt no neutro, porque o neutro está no solo, então
Se você botar a mão nele, ele tem 0 volts. Se você botar a mão no fase, ele tem 127 volts. No outro também tem 127 volts. No outro também tem 127 volts. Mas se você pegar de um para outro, de uma fase para outra, botar a mão numa e na outra, você vai tomar um choque de 220. Então aqui, ó, 220, aqui 220, aqui e 220 aqui, ó. 220 entre os 3 fios. Deu para entender? São 4 fios, né? 4 fios. Lá em cima é 0. Daqui para cá tem 127. Daqui para cá tem 127. Daqui para cá tem 127. De um para o outro aqui, ó, desse para esse tem 220, desse para esse tem 220 e desse para esse tem 220. Entendeu? É isso. Então, se você na tua casa recebe 3 fases e um neutro, se você pegar de cada fase em relação ao neutro, tem 127 volts. Se você precisar ligar um ar refrigerado de 220 volts, você pega 2 fases e liga na tomada do ar refrigerado. Entendeu? É isso. E aí o ar refrigerado funciona, que é uma maravilha. Ou não. Muito bem. Eu acho que eu fiz... Ah, tá faltando uma coisa. Aí, aqui assim, lá longe, pequenininha, lá longe, tem uma casinha, né? Aí tem que alimentar aquela casinha. O que que faz? Se a casinha tem uma instalação monofásica, pega um fio neutro, leva para ela, pega um fio fase e leva para ela. Aí, mais adiante, tem outra casinha. Tem outra casinha. Tem uma florzinha aqui assim. A flor gigante? Não, a flor gigante não, ela está mais perto, é por isso a casa está mais longe. Aí, a outra casa também recebe monofásico, então, um neutro para ela e bota a fase 2 para ela. Aí, mais adiante, tem outra casinha, tará, aí pega o neutro para ela e a fase 3 para ela. E assim por diante. De forma que na rua, a Light, quando vai fazendo as ligações das casas, ela tenta uniformizar para que cada casa receba a energia e vá distribuindo na rua para que as fases tenham um consumo parecido, entendeu? Então, se ele ligou uma monofásica, outra monofásica, ele bota uma em cada fase e vai trocando de casa para casa, entendeu? Vai ligando, depois fase 1 de novo, fase 2, fase 3, fase 1, fase 2, fase 3. Então, na rua toda, as 3 fases estão com o consumo equilibrado. Isso é muito importante, porque quando nas 3 fases o consumo está equilibrado, não circula corrente pelo neutro, não o da Light. O nosso, sim, mas o da Light, se as 3 fases estiverem equilibradas, as correntes circulam entre elas, e o neutro é apenas para dar referência do 0 volt. Aí imagina assim, uma casa desligou tudo, pronto. Então, fase neutro, está tudo certinho. Aí dá uma desequilibrada na rua, mas uma casa na rua quer dizer nada. Você pega uma rua cheia de apartamentos, né? Então, cheia de prédios, né? Com apartamentos, então cada apartamento recebendo uma fase, então isso já distribui no próprio prédio, de um prédio para outro distribui, cada prédio recebe as 3 fases. Raramente um prédio de apartamentos recebe uma fase só e um neutro. Muito difícil. Não dá para sustentar, é muita coisa para uma fase só ficar circulando ali. Então, eles botam as 3 fases para equilibrar, inclusive, para a rua ficar equilibrada, né? Então, isso é muito importante. Muito bem. Aula, né, de eletrotécnica, mas isso aqui dá uma noção, só para dar uma noção mesmo, né? Tirando o cachorro aqui, que parece um ratão, né? Ligação à terra, transformador, 127 volts cada fase, 220 de uma para outra, pronto, fechou. Então, agora, eu vou finalizar essa parte aqui, esse pedacinho aqui, com um desenho ilustrando o conjunto das tensões e por que são 3 fases. Então, vamos lá. E aí, então, eu vou passar para a revisão da matéria, para quem chegou novo ficar sabendo a parte que eu dei
lá no início. Muito bem. Então, nós temos aqui a rede elétrica trifásica. Cada fio, esse aqui, por exemplo, que é o neutro, fio neutro, né? O fio neutro é o 0 volt, né? É o 0 volt. É a referência aqui. Por que ele é 0? Porque ele está ligado à Terra. Então, guardem bem o símbolo, que eu vou fazer, inclusive, na outra aula, na próxima aula. Eu vou mostrar a diferença entre terra e massa. Isso aqui é uma ligação à Terra. Ligação à Terra. Repara o que eu fiz aqui ligado à Terra. Terra com T maiúsculo. É o planeta Terra. Então, isso aqui é um aterramento. Aterramento. Então, na entrada da energia elétrica da tua casa, do teu apartamento, a Light exige que cada casa ponha uma barra de aterramento. Se for um prédio, então, tem uma barra, mais de uma barra até, para aterrar toda a entrada de instalação elétrica, né? E o ideal é que cada apartamento tivesse um aterramento separado da rede elétrica, separado do aterramento da rede elétrica, né? O ideal seria não usar o neutro como aterramento para chuveiro, por exemplo, para não dar choque. Na próxima aula eu vou falar disso, da conexão de aterramento, só que eu vou mostrar como se fosse para computador. Como isso aqui não é um curso de eletrotécnica, né? Eu não sou credenciado, vocês também não serão credenciados para esse tipo de coisa, né? Tem que ter o curso próprio para isso e o credenciamento de uma empresa, né? Para fazer aterramento profissional, né? Então não é qualquer um, não basta você dizer, eu sei fazer, vou lá e faço. Não, não pode, né? Aterramento de para-raio, por exemplo. Não é qualquer lugar, não, qualquer empresa, não. Tem que ser empresa credenciada, tem que ter equipe técnica responsável, etc. Não é você chegar, vou botar um para-raio aqui. Não, não pode. Não pode porque se der uma droga, você vai responder criminalmente e civilmente, entendeu? Não pode. A não ser que você trabalhe numa empresa e esteja prestando serviço, né, para isso. E você teve treinamento. Se você não teve treinamento, também não pode. Então, eu vou mostrar aterramento de computador, porque é uma coisa assim muito doméstica, sem muito perigo, né? Sem muito problema. E vou falar também do aterramento de chuveiro, porque muita gente toma choque no chuveiro de bobeira. Então, eu vou explicar. Eu tenho um chuveiro aqui, eu vou mostrar o chuveiro por dentro, por que dá choque e mostrar como é que é feito o aterramento de chuveiro, né? Para resolver o problema de muita gente aí. Muito bem, então tem o neutro, tem a fase 1, tem a fase 2 e tem a fase 3, né? E aí funciona assim, ó. Aqui é o 0 volt, aqui é o 0 volt, né? É a referência. Então, daqui para cá, ó, tem 127 volts. Rio de Janeiro, tem que escrever aqui. Rio, RJ. Rio de Janeiro, RJ. 127 volts, 127 volts, 127 volts. Pronto. E de uma para outra, daqui para cá, tem 220 volts, daqui para cá tem 220 volts, e daqui para cá tem 220 volts. Deu para entender? Muito bem. Mais do que entender, decore. Decore isso, porque uma questão da prova é isso aí. Vale 2 pontos. Mais ainda, qual é a frequência? A frequência de troca de polaridade. Qual é a frequência? 60 Hz. Então, faz parte da pergunta quais são as tensões no Rio de Janeiro e qual é a frequência de troca de polaridade. Quantas vezes ela troca de polaridade por segundo? 60 vezes por segundo. Qual é a frequência? 60 Hz. HZ. H maiúsculo, Z minúsculo. Pronto.
60 Hz. Vou botar aqui do lado, 60 Hz. Em homenagem ao Hertz, que foi um cara que estudou muito onda eletromagnética, né? Muito bem. Decorou isso aqui? Está decorado? Já sabe? Sabe tudo de rede elétrica? Muito bem. Faltou uma coisinha só. Eu falei que a onda é senoidal. Deixa eu olhar, ver se ficou direitinho. Quebra o galho. A fase 1 é uma onda senoidal, que o valor eficaz dela é 127 volts. E é uma onda que troca de polaridade, ela vai de zero, vai até uma polaridade, depois volta a zero. Naqueles dois buracos da tomada, o fase e neutro da tomada, né? Não fala positivo e negativo, pelo amor de Deus, vocês serão técnicos, né? Quem fala positivo e negativo da rede elétrica é ignorante. Não tem positivo e negativo da rede elétrica porque a tensão é alternada. Se é alternada, ela não tem polaridade. Quer dizer, ela fica trocando de polaridade. Então, você chama de fase e neutro, né? Então, num ar refrigerado, você pode ligar duas fases para ter 220. Mas numa lâmpada de 127, você vai ligar fase e neutro para ter 127 volts, né? Muito bem. Então, nos dois buracos da tomada, um é fase e o outro é neutro, né? O normal é o da esquerda, é o neutro, e o da direita é o fase. Isso é o normal. E o do meio é aterramento. Então, tem um fio ligado à terra separado do fio neutro da rede elétrica. Esse é o certo, seria o certo. Ninguém faz porque é muito caro, né? Muito difícil fazer, ainda mais em prédio antigo não dá para fazer isso. Então, depois a gente vai discutir isso. Mas, veja só, a fase 1, ela é uma onda senoidal que vai de 0 a 180 volts, volta a zero. Então, nos dois buracos da tomada, tem 0 volt, daqui a pouco um lado fica positivo em relação ao outro, o fase fica positivo em relação ao neutro. Vamos falar em relação ao neutro, porque o neutro, como ele está ligado à Terra, ele é o 0 volt. Então, a tensão do fase começa a subir em relação ao neutro, o neutro está em zero para a gente, né? Nós estamos pisando no chão. Então, o fase começa a subir, fica positivo, vai até 180. Então, o buraco da tomada, vai até 180 volts em relação ao zero. O fase em relação ao neutro. Vai até 180 volts. O fase, geralmente, é o da direita e o neutro é o da esquerda, para vocês. Então, vai até 180 volts o fase. Volta até zero. Aí tem 0 volt de uma para outra. Se no instante que está em zero, você botar a mão lá na tomada, tu não toma choque. Só que isso dura meio milissegundo, então melhor não botar a mão, não. Aí, daqui a pouco, o fase fica negativo em relação ao neutro. Vai até menos 180, depois volta a zero. Então, ele fica variando, vai a 180, volta a zero, menos 180, volta a zero. E a polaridade, então, fica trocando nos dois buracos da tomada 60 vezes por segundo, né? Por que eu falei que o fase fica positivo e fica negativo? Porque, como eu disse que o neutro é o 0 volt, então você pode dizer, então o fase está positivo, ora está negativo em relação ao 0 volt, em relação ao neutro. Bom, e qual é a diferença da fase 1 para a fase 2? Aí é que o bicho pega. Não pega. Fase 2, fase 3, F2, F3. Aqui é o zero, ângulo 0 grau. Aqui é 180 graus. Esse ponto aqui é 360 graus da onda senoidal, né? 120 graus, aí você pega 180 e divide em 3 partes, 3 vezes 6, 18, 2 vezes 6, né? Então aqui, ó, 120 graus. Aqui assim, começa a fase 2. Deixa eu olhar para ela. Ih, ficou torto. Agora está mais ou menos. 120 graus. Então, eu vou dividir esse aqui também. Deixa eu ver. Estou
fazendo torto demais. Vou dividir esse aqui também. 1, 2, 3. Aqui não está muito bonito, porque eu não vou fazer aqui, não. Ficou muito espremido ali. Aí, a fase 2, ela faz isso aqui, ó. Tá vendo? É deslocada no tempo. Aqui é o tempo passando. 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 Ela é deslocada da 5,53 milissegundos. Depois vocês vão ter uma aula só sobre isso. Então, aqui, ó, 120 graus, começa a fase 2. Aí você pega a fase 2, divide também, pega 120 graus. 0, 180, aqui, 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 aqui. Então, vamos pegar 120 graus da fase 2. Deixa eu ver se ficou. Uma porcaria. Aqui, deixa eu ficar de frente que eu não erro. Pronto. Pronto. Aqui. Isso. Aí, a fase 3 começa aqui. Então, a fase 3 faz isso, tá vendo? Então, de uma fase para outra, tem um deslocamento de 120 graus. Por que é 120? Porque se você pegar fase 1, fase 2, fase 3, fase 1, fase 2, fase 3, elas se complementam certinho. Então, no tempo, deixa eu fazer o contrário, da direita para vocês, da esquerda para a direita, no tempo. Então, uma vai fazendo assim, outra vai fazendo assim, e a terceira assim, complementando, entendeu? Então, depois de 360 graus, elas voltam a repetir e estão sempre 120 graus uma para a outra. 120 graus porque, se você pegar 360 e dividir por 3, dá 120. É por isso que é 120 graus. Né? Então, 120 graus, depois mais 120 graus, então é 240, né? Se você pegar lá desde o início, dá 240 graus de atraso. Então, a fase 2, ela existe antes. Ela existe antes, aqui, entendeu? Mas estão em pontos diferentes, né? Estão deslocadas uma da outra. Não ficou bem desenhado aqui, não? No quarto período eu desenho bem para vocês, porque eu vou dar controle de potência em rede trifásica no quarto período para vocês, então daqui a 1 ano e meio eu encontro vocês de novo aqui para dar a parte de tecnologia 4 e aí eu dou controle de potência em rede trifásica. Então, 240, 120 graus, 120 graus, então é 120, 240, entendeu? 0, 120, 240. 0, 120, 240. 0, 120, 240. Então, as três senoides estão deslocadas no tempo e por isso que a rede é trifásica. 3 fases. Fechou? Fechou. Acabou? Agora são 20 horas e 35 minutos. Eu vou parar essa parte aqui e na próxima aula eu retomo daqui, falo das 3 fases e falo dos 3 ângulos de 120 graus e por que 127 volts, 127 volts, 127 volts. Por que isso aqui dá 220 volts, 220 volts. Então, na próxima aula eu mostro por que tem 220 volts de uma para outra. A primeira ideia que surge é assim, se tem 127 de uma para outra, em cada uma delas, então deveria ter 254. Não. Se elas estivessem em oposição, teria. Né? Mas como elas estão deslocadas 120 graus só e não 180, então isso vai resultar em 220. Na próxima aula eu mostro isso. Por que dá 220 de uma para outra. Tá bom? Então agora, deixa essa imagem estabilizar. Oi, é o Moita, sou o Moita. Então, deixa estabilizar. Uma vez que está estável a imagem, nós vamos parar aqui. E agora, então, eu vou parar essa parte de rede elétrica, retomo na próxima segunda-feira, e eu agora, então, vou explicar para o pessoal novo, né? João Vitor, pode falar, não precisa erguer a mão, não. Se tiver microfone, pode abrir o microfone. Perdão, eu apertei sem querer. Tá. Tudo bem também. Professor, muito bem. Se eu quiser, na minha casa chega
um neutro e uma fase. Daí vem os 127, correto? Mas se eu Correto. quiser fazer uma transformação na minha tomada, por exemplo, para 220 volts, teria que ser duas fases, né? Fazer essa ligação, pegar duas fases. Mas como que eu faço isso se daquela outra explicação anterior o senhor falou que vem uma fase e o neutro do poste, digamos assim? Se na tua casa só recebe fase e neutro, a única maneira de você obter 220 é comprando um transformador e instalando em casa um transformador que passe de 127 para 220. Ou então você contrata um eletricista, o eletricista faz um novo cálculo de alteração de carga da tua casa e ele pede à Light alteração de carga. A Light vai trocar o medidor, vai botar um medidor trifásico. Eles ultimamente não estão botando mais bifásico. Antigamente botavam uma, duas ou três. Atualmente, quando a pessoa tem uma fase só e precisa de 220, principalmente aquele ar refrigerado split, só tem um caso de split que é 127 volts e é uma porcaria o split de 127. Não recomendo para ninguém, né? Então, se você pretende botar um ar refrigerado split, você vai precisar de duas fases, estando aqui no Rio, né? Se fosse em Friburgo, não. Em Friburgo, cada fase tem 220, então lá, monofásico já daria. Então, você teria que contratar um eletricista que faça a alteração de carga na Light. Então, a Light o eletricista vai reconstruir o quadro padrão com os novos disjuntores, com o novo medidor, com espaço para o novo medidor, vai trocar a entrada de 2 fios para 4 fios, vai deixar tudo pronto, aterramento da entrada, e a Light vem, então, e coloca o medidor e faz a conexão trifásica, né? Existe o caso de essas casas mais novas, esses apartamentos mais modernos, já terem uma ligação trifásica? Sim, vários. Não precisa ser moderno, não. Antigo mesmo. Muitas casas antigas, elas já foram feitas, por exemplo, com duas fases e um neutro. E aí você já tem 220 com duas fases, né? Então, pode acontecer. Para você saber isso, você deve olhar a entrada do relógio, né, do medidor de energia. Vai no quadro onde está o medidor de energia e olha para ele. Veja quantos fios entram, quantos fios saem dele. E aí você vai saber se é monofásico, bifásico ou trifásico. Tá ok, muito obrigada. Nada. E, no último caso, um transformador, né? Se ficar muito caro, né? Às vezes é mais barato no primeiro momento, é mais barato botar um transformador. O ruim de botar um transformador é que o transformador, pelo menos, ele perde 20% da energia, entendeu? Então, imagina você botar um ar refrigerado 220 numa rede monofásica da tua casa, que provavelmente já está bem antiguinha, fios finos, dimensionamento errado, e aí você bota um transformador para passar para 220 para poder ligar um ar refrigerado, bota um transformador, aí, por exemplo, de 5 kVA, 5.000 volt-ampere, né? Para poder atender um ar refrigerado de 10.000 BTU, por exemplo, né? 10, acho que 13, 12, até 13.000 acho que vai, um 5 kVA. E aí você ainda perde 20%, vai gastar mais energia por causa, vai ligar o ar refrigerado, a conta já vai subir, e 20% disso vai ser calor gerado no transformador, né? Então, às vezes é melhor a pessoa até pensar em investir no aumento de carga, né? Muito bem. Então, agora eu vou encerrar essa parte. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer antes que eu mude de assunto? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Você falou com relação ao zero, quando as fases estão desequilibradas, ela muda essa referência de 0 volts. Por que que Não, ocorre? ela não muda a referência. Tem um efeito, por causa das correntes serem alternadas, quando as três fases estão equilibradas, o quarto fio, o neutro,
por ele, deixa eu botar aqui como se fosse tridimensional, por ele não passa a corrente circula entre as fases. Se as três cargas, se a carga daqui para cá e daqui para cá estiverem equilibradas, não passa corrente no neutro. Falando assim, eu sei que é complicado, né? Eu vou até procurar. Existem alguns vídeos na internet, animações, vídeos não, existem animações na internet mostrando a corrente circulando e por que isso provoca a circulação entre as três fases e no neutro não passa corrente. Se as três cargas estiverem equilibradas entre uma fase e outra, né, a corrente no neutro é 0 ampere. Então, se não tiver equilibradas, vai ter tipo 3 volts, alguma coisa assim. Não, 3 volts não, amperes. Entendi. Amperes. Okay. Volt é a medida de força, de tensão, né? A medida de quantidade de carga elétrica, de corrente elétrica, é ampere. Tá? Ok, obrigado. É isso. Muito bem, então agora, mais alguém? Não? Fez silêncio total? Temos 24 na sala, incluindo eu. Bastante gente. Então, agora, eu vou retomar, então, é o que eu prometi. Eu vou mostrar lá do início, quando eu comecei a falar de pilha, tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica, LED, resistor e bateria. Só que LED, resistor e bateria vai ficar para a próxima aula. Um instantinho só, que eu estou aqui no computador. Vou baixar a lista aqui. Deixa eu já aproveitar e dizer a vocês, tem aqui uma lista de presença, mas não se preocupem. Então, hoje é Tecnologia, um CELT, e o dia é 2021-03-15-19-00. Muito bem. Eu acabei de baixar a lista de frequência, a lista de presença nesse instante, mas eu devo alertar a vocês, eu não devia fazer isso, né? Mas é o seguinte, não há um controle de frequência na aula. Preste atenção no que eu estou falando. Né? Não existe controle de frequência na aula. Por quê? Várias pessoas têm problemas agora na quarentena e tem que trabalhar, e tem que cuidar do filho, às vezes um bebezinho, e nem sempre pode estar o tempo todo na aula, né, assistindo, um professor contando piada, fazendo gracinha, desenhando cachorrinho, fazendo xixi no poste, né? Então, às vezes, você não pode estar o tempo todo presente na aula. E então, nós temos um acordo nosso, até uma regra mesmo. O Cefet fez a regra para cumprir a quarentena, e essa regra ela se baseia no seguinte: a frequência de vocês ela é anotada no nosso diário, nosso sistema de notas e tudo, de presença, né? É anotada baseada no retorno dos trabalhos que vocês passam para a gente. Quando vocês devolvem trabalhos para a gente, ok, você estava presente, né? Então, não é feito o controle de frequência na aula. Até porque várias aulas são gravadas e vão para o ar, a gente bota no ar as aulas gravadas e você assiste quando quiser. Então, não tem controle de frequência na aula, né? Sempre que possível, você deve assistir às aulas ao vivo, entendeu? Por mais engraçadinho que o professor seja, que fica perdendo tempo fazendo piadinha, né? Como eu faço, né? Viajo e desvio do assunto, faço piadinha sem graça, né?
é o preço que você paga por ter uma aula excepcional, né? E ter a garantia de aprovação, né? Então, é o preço que você paga, você rir das minhas piadas sem graça. Eu ainda não contei nenhuma piada porque não somos íntimos o suficiente para eu começar a contar as minhas gracinhas. Mas em breve eu vou contar minhas piadas sem graça. Muito bem. Então, eu fiz a chamada, eu baixei a lista de frequência nesse instante, mas isso é só para um controle superficial. Então, a tua presença será anotada mediante a entrega de trabalhos. Então, daqui a 2, 3 semanas eu vou passar uma prova para a turma, né? Você devolveu a prova uma semana depois? Ok. Então, você levou presença no tempo todo. Você não devolveu, você está com falta. Está com 0 e falta, né? Você vai ter uma semana para devolver a prova, pelo menos uma semana. Mas eu vou deixar uma semana. E com vídeos para dar suporte à prova, né? Vídeos curtos, né? Fiquem tranquilos, pelo menos de minha parte. Júlia, pode falar, Júlia. Professor, obrigado por você ter falado isso. É porque a partir do dia 22, minhas aulas no IFRJ começam. E aí, inclusive, segunda-feira, eu tenho aula de cálculo de 5 até umas 10 e pouco. Então, na sua aula, talvez eu esteja um pouco ausente. E aí, com certeza, eu vou ver as aulas muito ausente. Pouco não, muito. E aí eu Você vai ter aula de 5 da tarde às 10 da noite? Eu vou acompanhar as aulas mesmo, pelo menos na segunda, depois quando elas forem gravadas, tá bom? De cálculo? Pois é. Divirta-se. Tá bom. Tá tranquilo, Júlia. Muito bem. Então, agora, eu vou retomar lá do início. Olha para cá. Olha para cá. O que é isso aqui, ó? O que é, não, o que deveria ser, né? O que parece para vocês? É uma pilha. E aí eu vou escrever aqui nela 1,5 volt. Então, a tensão elétrica dela é representada pela letra E maiúscula e é medida em volt. E aí, quando você quer abreviar volt, você bota um V maiúsculo. Então, qual a tensão de uma pilha? Olha a pergunta basicona aqui. Qual a tensão de uma pilha? A tensão de uma pilha, você escreveu um E maiúsculo, você está dizendo que é a tensão. Tensão de uma pilha é igual a 1,5 volt. Pronto. Então, essa é a resposta. E se for uma bateria? Vocês conhecem a expressão bateria de panelas? Bateria de panela, né? Não é você montar uma bateria de música usando panela, não. A bateria de cozinha, de panela, né? É um conjunto de panelas, né? Chama-se bateria. No caso da bateria de 9 volts, tcharam, bateria de 9 volts, ela tem dá para ver 6 pilhazinhas? Dá, né? Aí está assim, ó, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Aí eles fazem assim, ó, pega aqui, positivo. Aqui vai ser o positivo geral. Aí pega o negativo dessa, liga no negativo dessa no positivo dessa. Pega o 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 negativo dessa e liga no positivo dessa.
pega o negativo dessa e puxa para cá e diz aqui é o negativo geral. Fiz uma bagunça aqui, né? Deixa eu melhorar aqui, ó. Deixa eu tirar ele daqui, daqui. Essa daqui, ó. Pronto, pronto. Então, eu liguei as 6 pilhazinhas em série. Ligação em série. Tem ligação em paralelo também. Uma ligação em paralelo só aumenta a corrente. A ligação em série, eu somo a tensão elétrica de cada uma delas, então eu vou somando. Aí, em vez de ficar desenhando pilha toda hora, a gente representa assim, ó, um traço grande e um traço pequeno. Aqui, bota uma bolinha aqui assim, ó, e uma bolinha aqui, para ficar a ideia de que tem um ponto de ligação. Lembra da pilha, a pilhazinha que eu coloquei na tábua? Eu coloquei a pilha na tábua, que é assim, coloquei um prego aqui, coloquei um prego aqui, e disse que esse era o prego A, e esse aqui era o prego B, né? Aí peguei um fio, soldei aqui, peguei um fio, soldei aqui. Não é isso? E aí eu tinha uma pilha aqui. Então, como tinha um terminal para ligar a pilha, tanto o terminal positivo e negativo, um lugar que eu possa morder, por exemplo, aqui, ó, cadê? Aqui, ó, com a garra, deixa eu tirar isso aqui, garra jacaré, aqui, ó, isso aqui é a garra jacaré, ó, nhaque, 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 nhaque. Garra jacaré, pino banana e garra jacaré, e aí um fio ligando um ao outro, tá vendo? Ó. Aí eu posso puxar aqui, não posso puxar, não vai dar. Na hora que soldou, derreteu aqui o plástico. Então, aqui tem a garra jacaré e o pino banana. Então, imagina, eu quero morder com a garra jacaré lá no prego, né? Então, a gente representa assim, a gente bota uma bolinha e põe um fio ligando, como se fosse o fio de cobre, ligando um terminal, aí eu escrevo aqui, A, né? Onde está o positivo da pilha, e B, onde está o negativo da pilha. Decorou? Decorou? O traço maior é o positivo e o traço menor é o negativo. Ninguém marca positivo e negativo, não. Eu só marquei agora para vocês saberem. Então, daqui para frente, vocês já sabem que o traço maior é o positivo, o traço menor é o negativo. Aí, como é que eu desenho? Faço o diagrama elétrico dessa montagem, dessa ligação em série. Eu pego um ponto de ligação, que seria o terminal da pilha, aqui, ó, terminal da pilha, esse terminal aqui, ó, esse terminal daqui. Esse daqui é o positivo, tá vendo? Olha lá, é o positivo. É a torrezinha. E aqui, ó, é o negativo. É aqui o repolhozinho, tá vendo? Estou com fome, por isso que eu estou vendo um repolho aqui. Muito bem, aí um terminal eu represento ali, e aí eu represento essa ligação, vou representar a ligação, preste atenção. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? 6 pilhazinhas. Ficou torto pra caramba. Então, eu estou de lado aqui. Quem faz mal feito, faz 2 vezes. 1. Já vou sair da frente. 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. 6 pilhazinhas. Continuou torto. Repara, o positivo de todas elas está virado para cima, para cá, para esse terminal aqui. Ó, tá vendo? Então, aqui é o terminal positivo.
O negativo de todas elas está virado para cá. Então, aqui é o terminal negativo. Quantas pilhas eu tenho? 6 vezes 1,5 volt. Então, eu tenho 6 vezes 1,5, dá 6 mais 3, dá 9. 9 volts. Deu para entender? Então, aqui tem 9 volts. Mas tem mais. Além disso, tem mais. Veja só isso aqui, ó. Se eu tiver o ponto A e o ponto B, eu posso medir a tensão de A em relação a B. Aí eu digo assim, de A para B tem mais 1,5 volt. Por quê? Porque o positivo da pilha está ligado no prego A e o negativo está no prego B. E eu já disse que cada pilha tem 1,5 volt. Então, aqui do lado dessa pilha, eu devo escrever aqui, ó, 1,5 volt, para quem olhar o esquema, o circuito elétrico, saber que a tensão daqui é 1,5. Então, deveria escrever aqui também, ó, 1,5 volt, 1,5 volt, 1,5 volt, em todas elas, 1,5 volt. Todas elas, 6 vezes 1,5, 9 volt. Qual é a tensão de A para B? Mais 1,5. Qual é a tensão de B para A? Menos 1,5 volt. Pronto. Aprendeu? Decorou? Muito bem. Se você decorou, está decorado. E agora eu vou mostrar mais os exemplos, antes de encerrar essa parte. Mais uns exemplos, já mostrei aqui a ligação em série. Repara que todas elas estão somando para um lado só. Então, veja só uma outra maneira de se olhar esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Outros exemplos. Outros exemplos. Outros exemplos. Eu tenho um ponto A, botei uma pilha e tenho um ponto B. Todas as pilhas aqui, todas são de 1,5 volts. Todas são de 1,5. O traço maior é o positivo, o menor é o negativo. Qual é a tensão de A para B? Qual é a tensão de B para A? É igual ao que eu tinha feito aqui, né? Mesma coisa. Então, de A para B, o A está com positivo, então mais 1,5 volt. Você vem de A até B. Se você vier de A e vier em direção a B, o que você encontra? Mais 1,5 volt. Está vendo? E de B, tensão de B para A. O que você faz? Você sai daqui e vem para cá, até chegar em A. Você sai de B e vem A. Quando você sai de B e vem A, o que você encontra? Menos 1,5 volt. Então, de B para A, menos 1,5 volt. E aí vem os outros exemplos aqui. Vamos lá. Igual o controle remoto de televisor. Duas pilhas de 1,5 volt. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Tensão de A para B. Aí você parte de A e vai em direção a B. O que você vê? Mais 1,5, mais 1,5 volt. Outra pilha de mais 1,5 volt. Você encarou o mais 1,5, toma nota. Total, mais 3 volts. Agora, tensão de B para A. Aí você parte de B e vem para A. O que você encontra? Menos 1,5 volt, menos 1,5 volt. O que você tem total de B para A? Menos 3 volts. Percebeu? Isso é muito importante. Muito importante. Na próxima aula eu vou mostrar aterramento e vou mostrar a diferença entre terra, aterramento e massa, né? E vou falar do alucinamento também. O dia que o Brasil tiver uma base na Lua e você chegar com o equipamento lá, eu vou trabalhar daqui a 20 anos, mais ou menos, eu vou trabalhar na base brasileira na Lua, né? E aí eu vou levar um equipamento daqui da Terra para a Lua. Quando chegar lá, vai estar escrito
ligação à Terra. Como é que eu faço? Eu jogo uma marimba, né, da Lua para a Terra, boto um trilho de cortina na linha do Equador, aí quando a Terra estiver girando, a carretilha vai andando, eu boto um fio de 400 mil quilômetros ligando da carretilha na Terra girando para a Lua. Como é sempre a mesma face da Lua que está virada para a Terra, lá na Lua basta enfiar um prego no chão e pronto, eu vou fazer uma ligação da Lua na Terra, fazer uma ligação à Terra. Vou fazer um alucinamento. Um aterramento, um alucinamento, uma ligação para... Eu já fiz até o símbolo. Acho que eu já fiz essa gracinha outro dia aqui. Esse aqui é o símbolo de ligação à Terra. Esse aqui é o símbolo que eu inventei de ligação à Lua. Então, esse aqui é o aterramento, esse aqui é o alucinamento. Eu falei que vocês tinham que ter que aturar piadinha sem graça. Na próxima aula eu vou falar do aterramento. E aí vou falar de uma coisa muito importante disso aqui. Guardou isso aqui? Então vamos fazer mais 2 aqui. Eu tenho um ponto A. Está terminando. Calma aí. Eu sei que está todo mundo doido para ver o Big Brother, ver a novela. Calma. Jornal Nacional, sei lá. Um monte de porcaria aí. 3 pilhas. Aqui está o ponto B. 3 pilhas. Aí eu quero a tensão de A para B. O que eu faço? Mais 1,5 volt, mais 1,5 volt, mais 1,5 volt. Quanto é que dá o total? 4 mais 4,5 volt. Pronto. Mais 4,5. Então, tensão de A para B mais 4,5 volts. Tensão de B para A, eu não preciso nem ver, porque é a mesma, só que inverteu a polaridade, 4,5 volts. Pronto. Que o B está recebendo negativo de todo mundo. Agora eu vou complicar a vida de vocês, é a última complicação. Eu tenho aqui positivo, positivo e um negativo. E o ponto B. Aí eu quero tensão de A para B, vamos ver o que dá. Mais 1,5 volt. Mais 1,5 volt. Menos 1,5 volt. Reparou que uma pilha está ao contrário da outra aqui? Então, a força de atração e repulsão das cargas elétricas, né, de uma pilha está cancelando a da outra. Se as duas têm 1,5 volt, elas se cancelam totalmente, né? Então, sobrou só uma pilha. 2 delas foram canceladas. Essa aqui, ó, pode dizer que essas 2 cancelaram, essa cancelou com essa, você pode dizer que essa cancelou com essa, tanto faz, não importa. De A para B, vai ter mais 1,5 volt. Tensão de A para B. Pronto. Percebeu a diferença daqui para cá? E se eu pedisse de B para A? Tensão de B para A. Menos 1,5 volt. É isso. Acabou. Alguém quer perguntar alguma coisa disso aqui? São 21 horas e 5 minutos. Alguém quer perguntar alguma coisa disso aqui? Não? Muito bem. Então, vocês estão cansados, né? Todo mundo tenso. Temos agora 22 alunos. Baixou a cotação um pouco, mas tudo bem. Então, veja só, na segunda-feira que vem, nós vamos ver a continuação, então, de aterramento, e na mesma aula eu faço, então, a reapresentação, eu dou o aterramento para todos os alunos e faço a reapresentação de LED, resistor e bateria, né, na segunda metade da aula, né? E aí eu vou dar a lei de Ohm, vou explicar resistência, corrente, né? Então a gente vai avançando, ok? Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção dispensada. Uma boa noite para vocês. Eu vou encerrar a gravação e vou encerrar a reunião. Eu saio da reunião e vocês, se porventura vocês quiserem permanecer na reunião para trocar uma ideia de algum assunto com os colegas, vocês fiquem à vontade, vocês podem permanecer na reunião.
mas isso após eu encerrar, né? Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado pela presença. Boa noite, Yuri. Boa noite, Pedro. A todos também. Andrew, ok. Júlia, ok. E 7 outras pessoas responderam. Yuri, obrigado a você, Yuri. PB2 Esther. Pior que eu não sei quem é. PB2 Esther. Maiara, ok. Boa noite, Maiara. Apareceu aqui só o e-mail, PB2 Esther. Caroline, ok. Caroline, boa noite. Felipe, Nicolas, ok. Quem é o EPB2 Esther? Digita o teu nome. Antônio, boa noite, professor. Boa noite. Antônio. Edmilson, ok. Edmilson, eu falei contigo, né, no WhatsApp. Ok. Robson Santana, 21 também, Robson. Boa noite. Legal, pessoal. Natália, boa noite, Natália. Boa noite a todos. Muito bem. Ok. Então, boa noite para vocês. Deixa eu aqui, então, eu vou encerrar a gravação. Parar.